mais um podcast Poder ABC. Hoje, né, os nossos convidados são especiais, né, de duas cidades. Aqui ao meu lado está o jornalista Michael Show, que hoje está dividindo a bancada comigo. E hoje nós vamos falar do quê, Mike? De tecnologia, inovação e saúde, né? Então aqui na minha frente está, ó, olha que honra falar do Diego, né? Diego Cabral, que é vereador, que é ex-secretário da pasta Inovação e Tecnologia, que fez um excelente trabalho. Depois eu vou falar por que ele está aqui, gente. Vocês não têm noção. E temos aqui uma mulher para brilhantar nessa bancada aqui, né? Hoje está aqui meio a meio, né? Homens e mulheres junto. A nossa secretária de São Bernardo do Campo, a Eloá Flores, né? Da administração, que também vai falar hoje sobre a tecnologia também e inovação dessa pasta, né? Pessoal, primeiramente, muito obrigado por estarem aqui, né? O objetivo é que vocês contribuam, né? Mostrando o talento de cada cidade, né? Sem concorrência, mas como vocês contribuem para o Grande ABC, de acordo com as suas pastas, né? E para começar, eu gostaria já de começar falando com a Eloá. Eloá, por favor, conta pra gente um pouco sobre como funciona a sua pasta, como foi esse processo de transição pra gente. Solta curiosidades também. Tá certo. Boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de trazer ao debate o tema de gestão eficiente, de tecnologia, de inovação, e aqui também dividindo o tema saúde. Então, é uma oportunidade muito boa para todos nós. Agradecer isso e também agradecer por fazer essa troca aqui com o secretário de Saúde, Diego de Santo André. Eu acho muito válido esses nossos contatos, essas trocas entre os secretários, entre os prefeitos aqui da nossa região. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, fico grata pelo convite e sempre que eu puder contribuir para esclarecer e falar um pouco sobre os avanços do governo do Marcelo Lima lá em São Bernardo, eu venho com muito prazer, porque é muito gratificante poder contribuir com a cidade da qual eu moro a vida inteira, sou funcionária da carreira de lá, da área da educação, e hoje à frente da pasta da Secretaria da Administração, que eu considero a secretaria que pode ser a secretaria principal da coluna cervical da gestão eficiente. Acho que quando a gente faz esse trabalho pensando como é uma secretaria meio, pensando em facilitar o trabalho de todas as outras pastas e, principalmente, integrar as pastas da administração pública lá de São Bernardo, a gente vai levar resultado para quem realmente a gente trabalha, que é a população de São Bernardo. Então, é um desafio muito grande assumir essa pasta, depois de ter trabalhado, como você citou, na transição de governo, de ter uma experiência de mais de 20 anos na Prefeitura de São Bernardo, hoje eu posso contribuir da maneira de fazer uma gestão em que a gente possa levar São Bernardo para uma governança digital, para uma cidade inteligente e que o munícipe sinta na ponta, no seu dia a dia, esse trabalho realizado lá com a diretriz de gestão eficiente do nosso prefeito Marcelo Lima, que tem isso como cobrança, como exigência e como norte. Vamos fazer o melhor para a nossa população. E eu acho que isso para a gente começar aqui o debate, a conversa de hoje, é esse desafio que nós temos. Aproveitando, rapidamente, você citou essas 2 décadas, né, 20 anos de experiência, o que você notou que mudou, como foi, como está e aliás, que pé estamos, né? Faz esse termômetro da gente sobre São Bernardo do Campo. São Bernardo hoje é uma cidade para frente, não só em slogan. São Bernardo, de 2025 para cá, tem feito entregas significativas para a população, mas o que eu acho característica bastante importante do nosso governo, e quando a gente fala de tecnologia, de inovação, de gestão eficiente, a gente fala de cidade inteligente como um todo, o Diego sabe bem disso, que um dos pilares, uma das bandeiras de cidade inteligente é o ouvir a população, ouvir a dor da população, entender realmente o que a população pede. E o Marcelo Lima, ele vem na construção do plano de governo dele, antes de ser prefeito, ouvindo a população e construindo um plano de governo que ouviu a população. A partir daí não tem como dar errado, porque além de construir um plano ouvindo a população, ele exige um monitoramento deste plano para que a gente faça aquilo que a população escolheu para São Bernardo. Então, o que eu sinto, de 20 e poucos anos trabalhando na Prefeitura de São Bernardo, é que hoje São Bernardo foca em atender aquilo que realmente a população
precisa. É óbvio que para isso a gente precisa de muito trabalho, muito investimento, muita tecnologia, ideias de inovação, e que por muitas vezes a tecnologia é só mais uma ferramenta, mas a ideia de inovação, de facilitar os processos, facilitar o dia a dia, desburocratizar, capacitar as equipes para que o munícipe sinta na ponta. Às vezes, pela Secretaria de Administração, nós não vamos fazer nada diretamente para o município, mas integrar todos, monitorar um plano de governo escolhido pela população, é o papel da Secretaria de Administração sob diretriz do nosso prefeito. Eu vou Muito aproveitar já bem. um gancho que ela deu para puxar. O Diego, né? Diego, porque ela falou duas coisas importantes: o poder da escuta, e ela também falou a palavra dor. A Já gente consegui puxar para você automaticamente. Queria que você falasse um pouco da sua experiência nessa secretaria, né? Tanto, vamos focar agora principalmente na área da saúde, né? O que você sente já de diferencial que você tem feito, né? O que você também pretende fazer? Faz um termômetro para a gente da sua secretaria, por gentileza, em Santo André. Principalmente um balanço, né? Um balanço da que você ficou, né? Da anterior. Eu quero que ele dê uma introdução da. Você ficou 1 ano e 8 meses 1 ano e 8 meses na pasta, na né? inovação Que e tecnologia. entrega vocês dois. Legal. Bom, primeiro, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Quero É o agradecer poder ABC, demais, hein? Luísa, seu convite, Mike tá aqui com a gente, a Eloá, que eu já conhecia de bastidores por terem falado muito bem dela. Parabéns ao prefeito Marcelo Lima por escolher uma mulher competente, funcionária de carreira e que tenha brilhantado a gestão dele com muita entrega na área de inovação e tecnologia. Então, numa fala regional, a fala do consórcio do Grande ABC aqui, eu já quero aqui parabenizar o prefeito e você lá pelo seu grande trabalho à frente dessa pasta que eu tive esse gostinho de atuar na inovação da nossa cidade de Santo André e ser o quão importante. Você falou de ser a espinha dorsal e é isso mesmo. Inovação e tecnologia, para nós, Santo André, ela é o centro do governo da gestão do nosso prefeito Gilvan. Então, todo o seu plano de governo foi construído com base em inovação e tecnologia. Então, todas as pastas, elas precisam se conversar dentro de um sistema de interoperabilidade que está sendo desempenhado na cidade, de modo que a inovação ela esteja em todos os meios, em todas as pastas, seja saúde, seja obra, seja educação. Então, é uma diretriz do prefeito Gilvan e a gente teve essa missão nesses primeiros meses, 18 aí, meses da gestão Gilvan, tocar essa pasta. Toquei com muito carinho, é um tema que eu gosto muito, que é a inovação. Tivemos algumas oportunidades legais de participar de prêmios internacionais, serem premiados no projeto do CEP Digital, por exemplo, que levou endereço para mais de 80 mil pessoas da cidade de Santo André que não possuem endereço. A gente fez uma parceria com o Google e essa já destaca como uma das principais entregas que a gente conseguiu consolidar neste ano, recebendo o prêmio da FIRA Barcelona por essa ação no quesito equidade social. Tivemos outros reconhecimentos importantes da plataforma Siga Invest, que é uma plataforma de dados georreferenciados. Implantamos o WhatsApp na prefeitura, que a prefeitura ainda não tinha esse sistema, que facilitou muito a população andreense poder tirar suas dúvidas, falar com a praça de atendimento, fazer emissão ali de algumas guias de pagamento que muitas vezes tinha que ir para a praça de atendimento e ali fazer a sua solicitação, tendo que perder tempo de escola, de trabalho, da família. Então a gente, sempre o olhar do nosso prefeito e nosso foi que a gente tivesse a condição de tornar muito mais fácil a vida do cidadão andreense, foi isso que usamos de inovação e tecnologia para fazer. Muito bem. Posso citar rapidamente aqui que a praça de atendimento também, na qual faz parte da Secretaria de Inovação, modernizamos muito a pasta, criando esse atendimento do WhatsApp diretamente com o cidadão, então fazendo com que ele não tenha que fazer esses agendamentos. Implantamos o SEI, que eu estava compartilhando lá fora com a minha colega aqui também, então o SEI para nós foi um instrumento importantíssimo, fizemos a migração do processo físico para o processo digital da prefeitura. Hoje, faz 1 ano que a gente migrou, e tivemos uma economia de mais de R$1 milhão de forma direta, fora economia de papel e fora, Luiz, uma coisa super importante. Antes a gente contratava estagiário ali, os nossos jovens aprendizes, para carregar processo administrativo físico. Então só deixava forte o bíceps deles, né? O cérebro a gente não usava tanto. E aí agora a gente tem uma mudança super positiva e aí todo mundo tá caminhando para o mesmo caminho, uma cidade mais inovadora e conectada. Então, se eu pudesse fazer um balanço rápido de coisas que a gente conseguiu colocar na ponta para o nosso cidadão Tão pouco tempo, né? reconhecer, foram essas coisas. Assim, de forma geral, o prefeito falou o seguinte: Diego, eu não quero que tecnologia e inovação seja vista como o TI ou o cara da informática. A gente precisa que a população reconheça tecnologia e inovação. Exatamente. E aí, quando a gente faz CEP digital, WhatsApp, processo eletrônico, onda verde, que é o semáforo inteligente para as ambulâncias do SAMU passar quando estiver se aproximando, quando a gente faz todas essas coisas,
a gente consegue demonstrar na ponta para a população o que é tecnologia para Santo André. Então, acho que num balanço rápido, aí, a gente vai ter tempo para discutir alguns cases mais práticos, mas no balanço da minha passagem lá, essas foram entregas que a gente tem muito orgulho. Então, a missão foi cumprida, né? Em tão pouco tempo, 1 ano e 8 meses. Passa rápido, né? Agora me deram uma nova missão, que é já respondendo ao Mike na saúde. É um pouco disso, Mike. Assim, você me perguntou quais são as principais dores. Eu acho que as principais dores da parte nossa da saúde é contextualizar o atual momento de uma geração que está muito conectada no celular. Esse mesmo WhatsApp que a gente levou para os serviços financeiros da prefeitura, para serviços administrativos da prefeitura, a gente possa levar para a saúde. Então, poder avançar na marcação de consulta, na confirmação de consulta, no cancelamento de consulta por WhatsApp, poder avançar nas questões da telemedicina, poder avançar nessa interoperabilidade de sistemas da nossa gestão focada na saúde é um tema hoje assim de prioridade zero que a gente fala. Então é muito importante a gente avançar nisso. Eu já tomei conhecimento do Poupatempo da Saúde, já tomei conhecimento de várias filas virtuais que a gente pode trabalhar. Então, se eu pudesse dizer, minha cabeça nesse principal momento está focada em fazer gestão de abastecimento da rede nossa de farmácia, das UBSs, UPAs e hospitais, usando tecnologia, inteligência artificial para poder projetar futuro, fazer análise de média de consumo mensal. Minha cabeça está focada já na implantação desse WhatsApp da saúde junto com o prefeito para garantir que todas essas agendas possam acontecer sem um no-show que a gente fala, né, que é o não comparecimento, e aí gera um absenteísmo, perde-se dinheiro, perde-se a oportunidade ali de outras pessoas estarem ocupando aquele lugar, então a gente está focado muito nisso. E na verificação de atendimento rápido, que a gente brinca lá, o prefeito chama de VAR, então é o VAR da saúde, que é garantir que o cidadão também tenha a transparência de qual unidade ali de emergência das nossas UPAs está com um tempo mais rápido para ele se deslocar e escolher a que melhor o atende também no quesito tempo. Então, se eu pudesse falar rapidamente ainda de tecnologia e inovação na área da saúde, eu traria esses 3 temas aqui como objeto central da minha atuação nesses primeiros 30 dias 30 de dias, né? secretário de saúde. Achei interessante quando você falou de que vocês ensinam o que é tecnologia, né, para a população de forma prática. Vou citar um exemplo pessoal que não tem nada a ver com isso, mas para desenhar melhor para vocês. Tem um projeto missionário da Igreja Metodista que chama Uma Semana para Jesus. E eles ficam uma semana hospedados numa comunidade, cada um exerce sua profissão. Então, se você é jornalista, você vai lá e cobre o evento. Se você é dentista, você serve dessa forma. Só que o jeito que esse projeto aborda as pessoas para poder atender essa população nunca é, por exemplo, acredite em Deus, tenha religião. É sempre, vou limpar o seu dente por meio de uma limpeza. Vou fazer uma matéria para você. Vou te dar uma cesta básica. Cada um serve dessa forma. Ou seja, eles introduzem a prática para a pessoa realmente aprender o que é a teoria. Pensando nesse contexto que eu estou exemplificando para vocês, eu queria saber como que vocês trabalham com essa prática mesmo, qual é o segredo para lidar com pessoas, que afinal de contas, a gente está falando de pessoas, né? Qual é o segredo para aproximar a população da prefeitura e dos projetos de vocês, assim? Acho que a gente precisa sempre ter em mente que o nosso trabalho é para a população, né? E quando a gente tem uma gestão integrada internamente, quando a gente consegue ter um grupo de secretários, de secretarias, de pastas que trabalham de maneira integrada, a gente consegue transmitir isso através da nossa ação unida e o munícipe, para além dos exemplos dados aqui pelo secretário, no sentido de que ele sinta no dia a dia, quando ele vai buscar um serviço da prefeitura, seja do ponto de vista do WhatsApp, porque isso é de extrema importância, essa facilidade, mas também ter aquilo que às vezes o munícipe quer presencialmente, o trabalho, ser inclusivo quando se traz a tecnologia, dar formas dele facilitar a vida dele no dia a dia. Quando a gente faz uma obra de mobilidade e melhora o dia a dia dele, ele chega mais perto na casa, mais rápido na casa dele, a gente está fazendo essa proximidade. São Bernardo tem feito o programa Voz da Gente. São Bernardo fez 15 atendimentos, né, 15 encontros com a população em 15 regiões. O prefeito vai até essas regiões, ele já fez o ano passado, fez esse ano novamente, e, aliás, hoje está tendo o Voz da Gente. Ele ouve a população nas unidades escolares, e a partir disso a gente vai trabalhar tanto o orçamento quanto o planejamento. E quando é falado aqui a questão
dos dados, isso é muito bacana, né? Porque a gente governar através de dados. Quando de verdade a gente olha o dado e vê que aquela UBS tem um atendimento com mais tempo, né? Com aquela UBS está com mais fila, ou quando a gente consegue fazer ações, ele vê o dado, vê o abstencionismo e acaba dizendo, olha, eu preciso dar um jeito, eu preciso de uma solução aqui com a minha secretaria para ver como eu consigo comunicar melhor, né? Que é o que o São Bernardo tem feito, ouvindo a população, analisando aquela necessidade daquela região, daquele bairro, ouvindo o munícipe. A gente passa horas ali ouvindo a dor. Depois o prefeito faz questão da presença de todos os secretários ali, e ali mesmo, muitas vezes, ele já encaminha a demanda. Essa é uma ação, assim como outras tantas, que aproxima o prefeito, a administração pública e os secretários e as secretarias da realidade da população. E olha, eu vou falar uma coisa, a ação do Voz da Gente tem levado a gente a refletir de verdade se nós estamos olhando os dados, aquilo que realmente a população precisa. Em São Bernardo não tem obra eleitoreira, não tem obra para mostrar, não tem trabalho, contrato, contratação, compra, ou nada que é simplesmente para mostrar que está sendo feito. E sim, a partir da necessidade da população, a gente constrói e realiza e cumpre o nosso plano de governo. Então, esta é a proximidade que a gente tem tido, é no tete a tete, ouvindo e, claro, analisando dados. Através dos indicadores, por exemplo, de dados como foi citado, da saúde, da segurança, a gente consegue fazer o município perceber, quando você olha um dado e que aquele bairro teve uma questão de segurança, está tendo um aumento em furtos, roubos, ou a gente percebe isso através dos dados e a gente intensifica a ronda naquele bairro, o munícipe sente sem ter nem às vezes pedido nada, ou ele percebe a ação da prefeitura no dia a dia. Isso a gente faz por uma gestão eficiente, uma gestão de uma cidade inteligente. E aí eu não posso deixar de dizer aqui, por exemplo, do ponto de vista de ensino superior em São Bernardo, é um exemplo de administração e gestão inteligente do prefeito Marcelo Lima. Nós tínhamos um prédio abandonado na Marechal Deodoro, abandonado, um prédio da prefeitura, equipamento público abandonado. Hoje é a Faculdade Municipal de São Bernardo, que já tem 600 alunos de maneira gratuita para a população, porque uma das dores da nossa cidade é a pessoa com baixa renda, pessoa que é com cadastro no CadÚnico, que comprovadamente não tem condições de pagar um ensino superior de qualidade. Por ter ouvido isso, nós fizemos uma faculdade municipal gratuita, que passa por um processo seletivo e das pessoas que comprovadamente são de baixa renda e precisam ter oportunidade. Então, isso aproxima a gestão pública da população, porque é na realidade, é naquela dificuldade que ela tem. Hoje nós atendemos 600 alunos num prédio que até o final de 2024 era abandonado e fechado. Hoje é uma faculdade de qualidade que atende 600 alunos, além das bolsas de estudo da Faculdade de Direito, que também é uma autarquia do município, até então não davam bolsas de estudo. Sim. A gente fez um programa muito bacana, por isso que eu falo aqui, eu digo, a gente vai trocar bastante informação, um vai poder sempre ajudar o outro, e isso é muito bom, quando você foi falando dos dados que você pega para tomar, né, e qualificar o atendimento na saúde em Santo André, eu fico muito feliz, porque a gente tem também, e pode servir de exemplo, assim como, que é o Educa Mais Saúde. Então, a gente, em parceria com as universidades, também fornece bolsas 100% para as pessoas de baixa renda que querem estudar medicina, estudar outros cursos na área da saúde. Então, eu te dei 2 exemplos aí de como a gente se aproxima da população no dia a dia, através de ações que são a essência da nossa administração, a essência do nosso prefeito, que é atender aquilo que a população realmente quer que seja atendido. Diego, eu estava antes te cortando, mas realmente citando um ponto interessante sobre você. Eu olhei seu Instagram, vi a sua comunicação, achei muito legal. E é muito legal quando a gente conhece uma pessoa que a gente vê pela internet pessoalmente. Eu estava nos bastidores ouvindo essas conversas, você parece ser muito sensível. Realmente você falou sobre pessoas, sobre resultados, sobre dados, mas de uma forma muito sensível e humana. Eu achei legal isso. Essa sensibilidade é essencial na sua pasta, certo? Atualmente. E pensando nessa sensibilidade para o lado mais tecnológico, que é da sua antiga pasta, como que você lida com essas duas coisas? Como elas podem andar juntinhas assim, sem esquecer do principal objetivo, que é a humanidade, né? A questão da ser humano mesmo, né? E as necessidades.
Não, total. Sua pergunta é muito interessante, porque é muito na linha do que o Eloá falou aqui, né? Quando a gente. E sabe que a gente vai trabalhando, fazendo as entregas, e meio que a gente não para fazer Sim. essa análise do impacto. A gente tem uma análise do impacto real daquilo que vira, mas a gente faz porque é nosso trabalho e tem que ser feito, a gente se preparou tecnicamente para isso. Mas é legal sua pergunta, porque hoje, quando aqui ouvindo a Eloá, os impactos. Como que a população de São Bernardo mensura a entrega ali do prefeito, do trabalho da secretária. E é muito isso. Agora falando aqui, eu comecei a refletir, e aí para trazer alguns cases de Santo André muito nessa linha, e já falo dessa questão da sensibilidade, por que essa sensibilidade ela é real no nosso trabalho ali? Porque ela é um trabalho de política pública. Porque minha avó pega o ônibus. Eu vou dar um exemplo do porquê que minha avó pegou o ônibus, vou trazer esse case aqui. Minha avó pega o ônibus, Dona Maria, e na hora que ela estava na rua Carijós para pegar o T17, a gente implantou dentro da nossa plataforma é, a condição de ver a hora que o ônibus passa. Então a gente implantou isso. Minha avó, aí eu fiz um vídeo com ela, inclusive, esse vídeo viralizou bastante. Falei, vó, agora você não precisa mais chegar no ponto de ônibus, ficar esperando o ônibus passar, a hora que ele vai passar. Você pode pegar o celular aqui rapidamente e verificar o tempo que ele vai passar, daqui quanto tempo que ele passa. E aí esse vídeo ficou super fofo, ficou super legal. E aí não só minha avó, mas toda a população de Santo André hoje começou a utilizar o Citamob, que é a plataforma parceira da cidade, na qual ela rapidamente olha o ponto que ela tá, pode traçar o itinerário ou simplesmente ver daqui quanto tempo esse ônibus passa. E a gente calcula ali, fica em cima mesmo, o GPS funciona muito bem, então garante. Então, quando a gente traz esses cases, minha avó e outras pessoas não precisam mais perder tempo no ponto de ônibus, nem questão às vezes de ficar insegura no ponto, Sim. e nem tão pouco de realmente perder tempo de vida. Então ela olha e fala, poxa, beleza, agora eu posso sair da minha casa aqui, sei que o ônibus está a 7 minutos, então vou descer agora para pegar o ônibus. O CEP digital, que eu comentei aqui há pouco, ele é um problema. Eu nasci na periferia de Santo André, lá no Jardim do Estágio, numa comunidade, então é minha realidade. A realidade da minha avó, Dona Ivone, é não ter um endereço. Isso é uma realidade de milhares de pessoas na cidade de Santo André e no Brasil. O Sim. estudo nosso de Santo André era de quase 10% da população moravam em áreas não formais que não possuíam CEP. Quando a gente implanta o CEP digital, que é uma abreviação de latitude e longitude em coordenada geográfica, uma parceria super legal que a gente fez com o Google, a gente botou essa plaquinha com o CEP digital em todas as casas da periferia, implantamos isso na nossa rede e fizemos um decreto que reconhecia o endereço digital para serviços como saúde, chamar o SAMU, chamar a GCM, as mulheres na Patrulha Maria da Penha que sofriam violência doméstica podiam fazer o cadastro usando isso, a saúde vai fazer agora o registro do aluno ali, o cadastro do aluno já para o ano que vem com o campo endereço CEP digital. Diego, o que isso muda? Isso muda que antes a população, quando ia ligar para chamar um SAMU, tinha que dizer, moro na Rua Alabastro, Fundos, Viela 2, Casa 3B, Muro Amarelo. Sabe quando que o SAMU chegava lá? Nunca. Exato. Ou ele chegava na porta e perdia um grande tempo para poder Sim. chegar. Então o CEP digital vem, muda isso e a população fala, poxa, agora eu posso passar esse código e eu tenho um endereço na cidade. Sim. Então isso Dignidade, né? traz Dignidade. dignidade. Trazer rapidamente mais dois cases aqui que eu acho que traz uma sensibilidade. Questão do WhatsApp que eu comentei inicialmente. Nós fizemos pela primeira vez o pagamento do IPTU deste ano pelo WhatsApp. Então a população entrava no WhatsApp da prefeitura, colocava a inscrição imobiliária ali, fazia a confirmação e recebia a condição que ela quer pagar à vista com desconto, quer pagar parcelado, tá aqui o número do Pix, nosso WhatsApp é autenticado pela Meta, então trazia uma segurança para o cidadão saber né? que está pagando no lugar certo. E a gente teve um número muito grande de pessoas que já fizeram o pagamento no WhatsApp e que não precisaram se dirigir até a praça de atendimento, uma segunda Sim. via. Ou seja, o que é isso? É ganho de tempo de vida. A população ali fala, nossa, facilitou minha vida. E por fim, a gente tem outros cases, mas para trazer um último caso aqui que eu acho que traz uma sensibilidade direta, eu posso dizer, por exemplo, o SigInvest. SigInvest é uma plataforma de dados georreferenciados também que fizemos na gestão do Gilvan, em que o empreendedor de Santo André, ele entra nessa plataforma do Siga, ele tem mais de 600 camadas de informação de forma georreferenciada na cidade, para ele tomar a decisão onde ele pode investir e deve investir melhor. Então ele pega, vou dar um exemplo, ele é do mercado de franquias, que a gente fez a parceria com a ABF, Associação Brasileira de Franchise, de franquias. Ele pega lá e fala assim, eu quero montar uma franquia de educação. Ele, naturalmente, ele fala, onde faz mais sentido eu fazer uma franquia de educação? Próximo da rede escolar. Então ele aperta um botão dentro do nosso sistema e enxerga toda a rede escolar. Mas eu quero só ver do Oportunidade, ensino, né? só do ensino fundamental. Ele flega lá só fundamental e só fundamental. Quero só ver particular, só pública. Quero ver isso, mas quero ver densidade populacional por bairro, PIB per capita por bairro. Se o ponto de ônibus está próximo do meu ponto. Todas essas informações podem ser cruzadas e ele tomar uma decisão mais assertiva. Para o empreendedor que olha isso em Santo André, ele enxerga tecnologia
e ele enxerga uma responsabilidade com ele ali que o município tem, né? Que a gente quer que o empreendedor prospere, faça muito Sim. mais. Então, de forma bem rápida, aí tentando resumir alguns cases aqui, como minha colega trouxe para nossa cidade, isso é o cidadão quando está no CEP digital, quando está no ponto de ônibus, quando está empreendendo, quando está fazendo agendamento de consulta, quando ele está vendo essa cidade se informatizando, ele enxerga a prefeitura usando tecnologia para melhorar a sua vida. Fora tantas outras que a gente podia dar. E o fator sensibilidade, ele é um fator natural daquele que tem vocação pública. Que só de ouvir aqui a Eloá falando, e vocês, embora jornalistas, vocês têm essa sensibilidade tanto quanto a gente, vocês sabem do peso que a ação de vocês, a responsabilidade que a nossa ação, que o nosso trabalho carrega. Nós estamos aqui 1h10, quase 10 horas da noite, falando de trabalho, saímos do Sim. nosso trabalho e viemos para cá. Por quê? Porque a gente ama o que a gente faz, somos vocacionados e vivemos a cidade, como eu estou dizendo o caso da minha avó, que morava no Jardim do Estádio, estou dizendo o meu caso, estudei escola pública a minha vida inteira. Então, essas melhoras que a gente traz para a cidade, e que o nosso prefeito ali nos orienta e lidera todo esse processo, ele é natural porque é a nossa vida, é a vida do gestor público que ama a cidade e tem compromisso com as pessoas. Eu achei interessante, rapidinho, um comentário. Eu achei interessante como que, por exemplo, o fato de você trazer um CEP digital, isso traz a relação de pertencimento, você fortalece uma cultura também, né? Exato. Então a tecnologia, ela às vezes não só serve para uma área destinada para uma secretaria específica, mas ela consegue unir diversas outras secretarias, diversas outras funções, né? Sim. Você monta, você contribui tudo esse ecossistema. E às vezes a gente pensa que uma tecnologia ela é muito focada para a área muito digital, mas na verdade ela tem a Acho parte que prática dela, né? o uso da tecnologia na gestão pública, ele é indiscutível, não tem o que se discutir, Qualidade de né? vida para gestão. Quando do você ser humano. simplifica processos, quando você acaba usando a tecnologia em prol de reorganizar, né? Quando fala inovação, acho que é muito interessante e eu tenho certeza que o Diego vai entender bastante isso. Quando a gente fala de inovação, inovação não necessariamente está relacionado à tecnologia. A gente tem que inovar a maneira de pensar, a maneira de trabalhar, os fluxos, às vezes o custo operacional de um fluxo sem Sim. tecnologia Sim. é muito alto. Às vezes você precisa de 3 pessoas ali focadas num serviço repetitivo e que com tecnologia não é que você vai diminuir o número de pessoas, você vai qualificar o trabalho dessas pessoas, evidenciar dados para que ela tome a decisão certa naquele trabalho e ter ali a possibilidade de dar um atendimento mais rápido. Os exemplos aqui trazidos são do dia a dia, né? Quando ele traz aqui a questão do ônibus, São Bernardo também conta com esse tipo de ação. Ele traz quando ele falou, né? A minha avó é o pertencimento mesmo daquilo que o munícipe, e nós somos, eu não sei, eu sou munícipe de São Bernardo, então, por mais que eu esteja ali trabalhando na administração, eu vou sentir quando a administração, quando né, a administração faz um trabalho que a minha vida, de alguma Conecta forma, com- e aí os exemplos aqui trazidos também são muito ricos para a gente falar o quanto a tecnologia ela tem que ser entendida como um meio, né? Ela não é o objetivo principal, porque senão a gente começa a instalar a câmera em tudo quanto é lugar e não usar aquelas imagens de maneira significativa para nada, né? Uma das coisas que a gente fala de gestão eficiente, de cidade inteligente, é quando eu utilizo aquelas imagens captadas para a segurança do município, mas aquela imagem já foi captada e ela pode servir para melhorar a zeladoria do bairro, Mobilidade. né? A mobilidade do bairro. Então, são ações, quando eu penso muito em inovação, às vezes a gente pensar formas diferentes e mais práticas de fazer a mesma coisa com maior qualidade. O munícipe sente naturalmente. E discutir o assunto, a tecnologia A, B ou C, ela é inerente, nós temos que ficar cada vez mais tecnológico, vamos dizer assim, numa linguagem para que todo... não tem como fugir disso, isso vai acontecer, mas não pode ser o motivo pelo qual a gente vai usar a tecnologia, é porque a gente quer fazer uma gestão de qualidade que faça coisas como alguém estudar gratuitamente num prédio que estava mal utilizado, como alguém pegar um ônibus, saber a hora de chegar e uma senhora mais velha não precisar ficar muito tempo no ponto de ônibus, que é segurança também. Ela fica menos tempo ali no ponto, ela corre menos risco de qualquer coisa. Então, estou usando os nossos exemplos para mostrar o quanto
não é só investir em tecnologia por investir, como se fosse um grande marketing. Aqui tem 1 milhão de câmeras, mas e aí? O que que essas câmeras fazem? O que que esses dados nos ajudam? Então, a nossa vocação como gestor público é pegar esses dados e transformar a vida das pessoas, né, Diego? É isso aí, muito bom. Diego, a próxima pergunta eu vou fazer para você. Olha, eu vou ter que contar aqui uma resenha, ou seja, uma fofoca, né? Adoro. O Diego, ele é vereador de Santo André, primeira gestão, foi eleito, super jovem. Aí, qual é a gente recebeu no nosso WhatsApp mensagem, desde o nosso primeiro podcast, convida o Diego Cabral, convida Uma o honra. vereador, convida É o famoso. secretário. Então, assim, a gente conhece, porque a gente tem o trabalho jornalístico no Grande ABC, a gente sabe todos os secretários que se destacam, né? Mas, assim, foi muito importante, porque ele chegou até aqui, a gente já conhecia o trabalho dele, fizemos até. Tive a oportunidade lá atrás, no segundo turno, de dividir um caminhão de som. Olha Aliás, um Verdade. caminhão de Diadema, que é só aqueles trio elétrico fazendo campanha. E eu vi tanta garra nele. Depois que a gente lançou o Poder ABC, é isso, é a tecnologia, é o poder de cada jovem, de cada gestor que está ali. Mas, Diego, o que que eu quero saber de você, já que o pessoal deu tanta sugestão para trazer o da Diego. sua presença. Como que é o Diego, vereador, jovem? Como também é o seu relacionamento, porque você é um dos vereadores mais jovens de Santo André, e também o Giovan, o prefeito, é um dos mais jovens das 7 cidades também, né? Como que é você com tanta bagagem, com tanta responsabilidade tão jovem? Você é vereador, é um peso, né, de Sim. quem votou, falou, poxa, eu votei no meu vereador, mas hoje ele é um secretário de tecnologia e Saúde. inovação, agora ele é o secretário Saúde. de saúde, e tão jovem, acumulando tanta responsabilidade. Como que essa responsabilidade você divide aí com o seu eleitor, com a comunidade, com a sociedade, e também como que é trabalhar com o Giovan, que é um dos prefeitos também mais jovens do ABC. Sim. Luísa, bom, primeiro eu agradecer todo mundo que indicou que eu viesse aqui, né? Bom, obrigado, fico muito feliz pela indicação e estou aqui com amigos queridos. Bom, é um peso em alguns aspectos, realmente é uma responsabilidade grande, né? Não é um peso no sentido de fardo, mas no sentido de responsabilidade. A Secretaria de Saúde hoje, então, é uma pasta que, assim, tem diversos desafios, mas esses desafios se traduzem em muita oportunidade da gente fazer cada vez coisas melhores e atender melhor a população de Santo André na questão saúde. Mas eu acho que o maior desafio, eu vou falar do Diego, não do político, não do profissional, Sim. mas do Diego. Minha maior preocupação é que, enquanto vereador, a gente fala com muita gente, a gente anda a cidade, a gente tem um tempo diferente do tempo do executivo no legislativo. Então você acaba ganhando a confiança de muita gente. E meu grande termômetro, assim, a coisa que eu penso quando estou na minha casa ali já para dormir é: será que eu estou conseguindo falar com todas essas pessoas? E aí está o grande poder da rede social e da comunicação. Às vezes, quando eu comecei, as pessoas brincavam assim, é o blogueirinho, e falava isso num sentido ruim da palavra. Sim. E eu sempre falei para minha equipe, para a gente, falei assim, olha, se eu tiver que ser blogueirinho para dar transparência do meu Resultado, trabalho né? e estar próximo da população, que eu não vou conseguir fisicamente estar o tempo inteiro, então eu quero ser o melhor dos blogueirinhos. Então, a minha grande preocupação do Diego enquanto ser humano é conseguir ter um pouco de tempo com os meus pais, com a minha avó, com a minha esposa, que é difícil na pasta e nas coisas que a gente tem hoje. E com os nossos amigos que tanto confiaram na gente, caminharam com a gente, como você falou, dividimos um caminhão lá em Diadema. Então, o Diego político, ele tem esse desafio e minha grande preocupação é honrar tanta gente que me deu a oportunidade, aí, com quase 5 mil votos, ser eleito vereador da nossa cidade, mais votado do MDB, e que eu carrego isso com muita honra. Então, minha preocupação, Diego, é essa. No aspecto do cargo, minha preocupação é continuar fazendo aquilo que eu comentei com vocês. Eu, desde o começo, foi tema da minha campanha, eu carrego na minha vida, eu entendo que o legislativo, assim como o executivo, são cargos de transição. Então, eu passei pelo meu mandato ali de vereador de forma rápida, não sei o que vem pela frente, mas passei pelo mandato de vereador ali de forma rápida, estou no executivo hoje, mas a minha grande preocupação, você acompanhou o trabalho da nossa frente parlamentar jovem Sim. lá, nossa grande preocupação é formar novos quadros, continuar formando jovens líderes políticos, e quando eu digo político, faço questão de reafirmar que não é só gravar vídeo, estava falando isso para vocês no bastidor, tem que se preparar tecnicamente, eu fui Sim. estudar, me graduei, sou pós-graduado, MBA, e continuo agora fazendo mestrado,
porque se você quer ser bom no que você faz e entregar resultado para a população, você precisa também se qualificar. Então é isso que eu falo muito para essa nova geração, que às vezes acha que é só ligar a câmera, né, e falar de algum tema viral. Política não é isso. Então, hoje a minha grande preocupação é formar novos quadros políticos juntos para que a gente possa, nessa etapa de transição, eu não vou ser para sempre secretário, não vou ser para sempre vereador, e tem outros desafios que eu acho que o futuro pertence para mim no aspecto político, e é isso que eu farei. Então, a grande preocupação hoje é a gente formar novos quadros e garantir que a gente tenha pessoas boas para o futuro, para que a gente não faça os politicossauros se perpetuarem no poder, né? A gente ficar 5, 10 mandatos lá, não é essa a minha cabeça. E sobre Gilvan, cara, é um prazer. O Gilvan, ele foi meu secretário de planejamento urbano, ele me convidou a ser diretor de planejamento urbano lá atrás. A pauta já era inovação e tecnologia, a gente implantou o sistema Acto, que era o licenciamento da nossa cidade de forma digital. Então a gente já vinha se conhecendo, né, nessa caminhada já de um tempo. E ele tem, assim, é muito ousado, muito rápido, não à toa é o prefeito mais jovem da história da nossa cidade. Hoje está com 32, vai fazer 33 anos. Só que essa juventude dele traz a ele, ao mesmo tempo que tem uma grande responsabilidade, traz uma ousadia e uma capacidade de articular que é gigante. Então o Gilvan é esse cara que está em Brasília, articulando recurso, representando a Frente Nacional de Prefeitos, e rapidamente está aqui coordenando e liderando o time, e mais rápido ainda quando você pensa, ele está tomando café na casa da dona Ana, lá no Jardim Santa Cristina, e resolvendo uma questão de drenagem, obra de pavimentação, seja o que for. Então acho que o lado bom da nossa geração, dessa gestão jovem, é esse dinamismo, que a idade um pouco nos proporciona ainda, né, de ter esse gás todo para correr a cidade e fazer isso em muitas entregas. Então, ao prefeito, só tenho a agradecer as oportunidades que me deu e dizer o quão leal sou à gestão e a ele, porque vejo nele todos os dias um brilho e uma vontade de fazer uma Santo André melhor diariamente. Haja fôlego, né? O secretário jovens, né? E o prefeito jovem, então haja fôlego, não é? Falando dos bastidores também, vocês estavam conversando sobre projetos, né? Um complementava o outro. Eu achei muito legal essa junção das duas cidades, né? Conversando junto, assim. E eu queria saber como que vocês podem se unir cada vez mais, né? Em pensar em projetos, parcerias. Afinal de contas, a gente está falando do Grande ABC, que são 7 cidades praticamente unidas, né? E a força do Grande ABC, às vezes, é mais consegue contribuir para um PIB maior do que até mesmo de um estado, né? Eu falo economicamente, eu falo de outras formas também. Como a gente dá destaque para o Grande ABC, principalmente na união dessas duas cidades aí, de secretarias, enfim, diversas? A relação é ótima, né? Do prefeito Gilvan com o prefeito Marcelo Lima, com os demais, assim, a gente, independente de qualquer questão política, partidária, quando se chega na administração pública, se torna prefeito, você tem que fazer o melhor pela sua cidade. E a gente tem a característica do consórcio, né, Diego? A gente tem um consórcio aqui que é uma porta, é um grande número de possibilidades de trabalhar juntos e pensar ideias, e eu acredito que quanto mais a nossa, é óbvio, vou trabalhar na administração de São Bernardo, para que São Bernardo, e aí ninguém aqui vai fazer nenhum tipo de competição, eu tenho que focar o meu trabalho em São Bernardo, para que São Bernardo se torne uma cidade cada vez mais inteligente, mais integrada, mais inovadora. Só que eu sei que esse trabalho também vai acontecer na cidade vizinha, nas cidades vizinhas, e se nós pudermos transformar a nossa região nessa região eficiente, nesta região com governança, a gente só tem a qualificar. Grandes investidores, grandes empresas, nós estamos geograficamente numa região muito boa, né? Grande São Paulo, próximo da capital, próximo do litoral. Então, eu acho que nós só temos a ganhar com o corpo técnico das cidades vizinhas, que a gente vê e percebe aqui a qualificação, você falando um pouco sobre o secretário blogueirinho, na verdade é usar o que nós temos hoje, que faz parte da vida, as redes sociais, a gente não pode ficar negando coisas para comunicar, né, o munícipe de Santo André. Então isso eu acho que é de admirar que a gente, e é comum que a gente busque comunicar cada vez mais. Então eu penso que a gente pode fazer grandes parcerias, independente de qual pasta, mas as ideias e os nossos prefeitos ali trabalhando bastante em prol dessa parceria e dessa inovação da região do Grande ABC, que pode cada vez mais se ressignificar, crescer, e é um potencial, um dos maiores potenciais. A gente vê São Bernardo, por exemplo, está entre as 15 cidades no ranking de gestão eficiente, está entre as 10 cidades de melhores cidades do Brasil. São Bernardo é o quarto índice no IPS, né, que é o Índice de Progresso Social.
São Bernardo foi eleito agora, escolhido através de uma análise de dados como a terceira, entre os 21 municípios no Ministério das Cidades, que fez uma análise dos 21 municípios com maior potencial de cidade inteligente. São Bernardo está em terceiro lugar nesse índice e neste projeto que vai transformar São Bernardo. A gente vai receber a ação formativa dos Cidades Mais Inteligentes e a gente vai entrar como um polo regional. E nós vamos ter um prazer imenso de poder contribuir com as cidades da região e também aprender com as cidades da região, porque eu acho que quanto mais as nossas formações vão acontecer através desse programa Cidades Mais Inteligentes, que São Bernardo ficou em terceiro lugar, eu acho que quanto mais a gente aprender, mais a gente vai trocar. E a experiência, por exemplo, aqui. E aí eu vou falar de quem está aqui do meu lado. Foi um prazer enorme a conversa do bastidor e eu já sei um pouco do histórico da área de tecnologia, que a gente possa trocar, que aquilo que a gente puder fazer como polo regional, faça do Grande ABC uma região com tecnologia avançada, não focada em tecnologia por tecnologia, uma região de gestão eficiente, cidades inteligentes, região inteligente, com governança para a população dessa região tão rica, que a gente ama muito, né? É isso. Diego, e Eloá, são dois secretários de ponta, o ABC, São Bernardo e Santo André, perdeu muito nos últimos 8 anos, né? Porque os prefeitos não se comunicavam, não se falavam, e quem perdeu com tudo isso foi a sociedade, né? Então hoje nós temos, né, um brinde, né? Especial, o parabéns especial ao Marcelo Lima e o Gilvan, porque eles se comunicam, eles estão agregados, se falando, entendeu? E buscando soluções para melhorar a vida do dia a dia da população. Isso a gente só tem que agradecer, né? Como munícipe, como jornalista, como cidadão, de ver os dois prefeitos, como 7 prefeitos, andando na mesma diretriz, no mesmo comando, sabe? De melhorar a vida da população, não só de São Bernardo, de Santo André, mas das 7 cidades. Como ele tem um mês, né? Agora vamos mudar, tá chegando o fim. Vamos fazer a pergunta em relação à saúde, né? Como você tem um mês, tá um secretário novinho. A gente quer saber agora, nós vivemos o momento, né? Questão aí da pandemia de sarampo, né? Não, E pandemia ainda não. não é uma Pelo pandemia, amor. mas como se diz, um alerta, né? Sim. Para o ABC, né? Vacinar esse pessoal. E eu quero saber como que está Santo André, como você está administrando essa questão aí da vacinação na cidade. Lu, antes só de eu falar do sarampo, eu preciso levantar a bola aqui pro Aroaldo. É o Aroaldo, nosso amigo. Rapidinho. Um beijo pro Aroaldo, nosso amigo. Tenho que levantar a bola aqui para ele por conta da fala da Eloy, da pergunta muito inteligente sobre a questão regional, porque Sim. ele foi presidente do consórcio intermunicipal, superintendente até pouco tempo atrás, e também presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico. Sim, Então, essa questão de como que a gente pode caminhar junto era um dos processos que ele estava tocando internamente nos 2 meses anteriores. Agora, que eu sei que vai ter um resultado no futuro muito bacana e a gente vai estar mais próximo por conta dessa ação, embora eu esteja na saúde, a inovação e tecnologia na saúde A vai sua se conectar. experiência vai contar. E também não posso deixar de, né, dizer o Edson Salvo, que foi para minha Sim. pasta lá, inovação e tecnologia, uma equipe super qualificada, competente demais, vai dar continuidade a esse trabalho todo que a gente começou lá, em conjunto com vocês, então vai dar muito certo. E falando de regionalidade é isso, as cidades são muito próximas, você tá ali em Santo André, você pega o 238, 419, você já desce ali rapidamente na frente da prefeitura, a cidade se comunica, a pessoa trabalha aqui, mora lá, trabalha aqui, então a gente está Exatamente. sempre junto. Então, a cidade precisa estar junto e essa ação do consórcio e da Agência de Desenvolvimento Econômico, de criar esse fórum, esse GT de inovação, para conectar as cidades, que eu não vou falar mais, senão eu vou roubar a fala do Aroaldo que você vai trazer ele aqui, é o que vai fomentar, essa grande atividade. Então, estou muito animado. Conheci hoje pessoalmente aqui a Eloá. De novo, parabenizar o trabalho dela, o prefeito Marcelo, porque a gente está vendo São Bernardo crescer muito. E essa competição que é saudável. Ela não Sim. existe uma competição real, Sim. mas de eu olhar para ela, como que ela está no índice tal? Eu que tenho que subir. Então, é bom para os dois, Vamos. né? Quem ganha? Quem ganha é o a região. cidadão, né? Exatamente. Quanto mais a gente poder promover nesse sentido, a gente vai bem, as cidades vão bem, o grande ABC vai forte, e eu defendo muito o consórcio intermunicipal e a regionalidade. Aí já falando de saúde, né, a questão do sarampo mudando um pouquinho, bom, nós não estamos numa situação de surto Sim. em Santo André, é importante deixar isso bem claro, mas a gente está num alerta de cobertura vacinal.
Então, eu tenho falado nas minhas redes, temos comunicado a toda a população andreense. Hoje, nos números oficiais, nós estamos com mais ou menos 33% da cobertura vacinal da cidade. Estamos atualizando o sistema, porque ano passado teve um gapzinho e não tinha subido algumas fichas. Então, essa cobertura ela deve aumentar um pouco a nível tecnológico, mas de toda forma, nós estamos com a cobertura vacinal baixa. E isso aí é por descrença da vacina, isso aí é por uma série de questões que no passado acabaram gestões anteriores falando, desacreditando a vacina e fizeram com que algumas pessoas não quisessem tomar. Sim. Então, por conta disso, é um imunizante super necessário. Eu tenho feito uma campanha, o prefeito tem compartilhado para que a gente possa aumentar essa cobertura vacinal. Hoje nós não temos na cidade de Santo André nenhum caso confirmado. Tivemos duas suspeitas, as duas suspeitas foram testadas. Uma delas já saiu o resultado, deu negativo, a outra o resultado deve sair muito em breve. Então a cidade de Santo André não tem caso nenhum de sarampo confirmado na nossa rede. Toda a nossa rede com protocolo sanitário, da vigilância sanitária, ativo, para que se tiver qualquer questão, nós vamos testar e vamos informar a população da nossa cidade com muita transparência e responsabilidade e adotar alguma mudança de protocolo caso a cidade tenha algum caso confirmado. Então a gente está monitorando, não temos caso e por não termos caso, o nosso foco principal, a orientação e determinação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado é que a gente continue fazendo a cobertura vacinal e intensificando a cobertura vacinal daqueles que não se vacinaram. Sim. Então a gente tem postado muito, até agradeço demais a população de Santo André, porque ontem um vídeo que a gente postou já bateu quase 200 mil views na região, então a população empenhada em compartilhar a informação, estão procurando a nossa rede básica de saúde. Só reforço mais uma vez, quem deve tomar a vacina é aqueles que não tomaram a primeira ou a segunda dose. E se não tiver como comprovar que tomou, procure a unidade básica de saúde que vai tomar novamente para garantir. Mas dose de reforço apenas na cidade de São Bernardo, Guarulhos e São Paulo, por determinação, uma vez que houve casos de infecção na cidade e o protocolo pede. Então muitas pessoas, pô Diego, mas eu estou em Santo André, quero tomar dose de reforço. Não, gente, não é o secretário que não quer dar essa dose de reforço, é uma determinação legal. Se mudar o protocolo, nós voltaremos, avisaremos todos e tomarão. Mas claro, aqueles que procuraram a unidade básica de saúde já estavam em dia com a vacina de sarampo, aproveitaram para também atualizar a vacina atualizar a caderneta de vacinação de outras vacinas que às vezes não tinham tomado, como febre amarela, influenza ou gripe. Então, não é viagem perdida jamais. Então, toda a nossa rede está pronta, abastecida, 100% da rede abastecida para garantir a cobertura vacinal de todo cidadão andreense. São Bernardo, dois casos que foram de fora, na verdade, mas ali acabou sendo ali da região de São Bernardo, alerta total, né? Nós fizemos todo um trabalho de orientação de todas as equipes e a vacinação, o reforço, né? A dose de reforço, como o secretário de saúde aqui falou, sendo disponibilizada. São Bernardo sempre faz campanhas de muito sucesso em relação à campanha de vacinação. O nosso secretário, doutor Jean, tem trabalhado à frente em relação a isso, e São Bernardo vai cumprir todos os protocolos e cuidar o máximo dessa questão dos casos de sarampo, e toda a nossa equipe de saúde focada, né, em vacinação, está ali pronta para que o munícipe possa ir tomar a dose de reforço. Eu acho que reforço aqui a necessidade dessa mobilização, porque São Bernardo, como sempre, vai estar ali pronto para receber e cuidar dessa situação de maneira muito rápida e eficiente, como faz parte da gestão de São Bernardo do Campo. Eu não sei se a gente vai ter aqui algumas considerações finais, mas eu preciso falar do mês especial lá de São Bernardo, tá bom? Eu não quero mudar de assunto. Da cidade, né? O mês de festa. Então, quero dizer que a gente entra agora em São Bernardo no mês de agosto, é um mês festivo para São Bernardo, mas o tipo de festa que se faz quando uma cidade completa 473 anos é de entregar para a população muitas coisas. E falando um pouco da questão da sensibilidade, a gente vai ter entregas para as pessoas que vai fazer diferença na vida das pessoas. Eu não vou ficar aqui falando de todas elas, já teve uma coletiva para isso e agora as entregas vão começar. Mas aí vou puxar para o lado da Secretaria de Administração, que vai lançar agora no mês de agosto o programa SBC mais I, de integrada, de inovadora e de inteligente. O prefeito nos cobra uma gestão eficiente e nós vamos entregar uma gestão eficiente. Então, o programa SBC mais I, ele vai vir com
é um pacote de ações, todas elas voltadas para tudo que eu falei aqui nessa conversa, que é aquilo que a população precisa, a integração das pastas, os sistemas estruturantes que facilitarão a vida da população, vão fazer os serviços ficarem mais rápidos e mais próximos da necessidade da população. Então, São Bernardo começa com esse programa, lança agora em agosto, e a partir daí, nós já estamos trabalhando muito, mas a partir daí, muitas coisas na área da inovação, da tecnologia e principalmente da gestão eficiente vão acontecer em São Bernardo, todos muito próximos, secretários todos envolvidos, e eu conversei e falo para o prefeito, e ele me cobra, e é muito bacana que ele sabe a importância dessa integração das pastas. Isso que a gente tem feito lá, e é sucesso, é resultado a olhos vistos nos fluxos de trabalho. Então, o munícipe, em breve, ele já começa desde 2025 a sentir as mudanças na administração com o governo Marcelo Lima. É inegável a mudança da cidade, a mudança da forma como a gente tem de líder de governança, mas a partir de agora, com uma São Bernardo mais inteligente, integrada e inovadora, é um trabalho que a gente vai mostrar uma mudança muito importante na cidade de São Bernardo para o nosso munícipe. Legal o nome. Legal o nome. Agora, Diego, as suas considerações finais aí, né? Para a gente é uma honra receber você nessa seu comando, da cidade também ela. A gente quer saber aí as suas considerações, fala agora as suas considerações finais aí para Santo André, entendeu? Com Bom, Luísa, inovação. para mim é agradecer demais. Acho que Muito o bom, bate-papo foi muito enriquecedor aqui, muito legal as perguntas que vocês nos colocaram, que também nos faz refletir. Como eu disse aqui, a gente vai trabalhando e muitas vezes só começa a enxergar esses resultados quando para assim para analisar e tem momentos como esse. Então, acho que agradecer demais a oportunidade de estar aqui com vocês, ter essa troca aqui com a Eloá, com a cidade de São Bernardo, que é uma cidade parceira, vizinha. Agradecer toda a equipe que nos deu suporte aqui para que esse podcast pudesse ser realizado. Já uma hora dessa aqui, quero saber se vai ter pizza aqui para todo mundo terça-feira, né? depois. O pós. E dizer que a cidade de Santo André, assim como a Eloá comentou, e nossa cidade não diferente, estamos muito focados em trazer inovação e tecnologia em todas as áreas da nossa gestão, independentemente de qual secretário, em qual pasta. A determinação do prefeito Gilvan é que a gente entregue uma cidade muito mais rápida, muito mais eficiente, inclusiva e responsável com as pessoas. E hoje me cabe na Secretaria de Saúde comandar um time brilhante, uma equipe apaixonada pelo que faz, que é meu time da saúde. Eu falo com eles. Às vezes a gente está na unidade de madrugada e tem gente me respondendo. Então é uma dedicação assim muito grande. Então tenho um grande carinho. Estou muito feliz de ser secretário da saúde de uma das maiores cidades do Brasil, quinta maior cidade do nosso estado de São Paulo. Então essa responsabilidade ela carrega também um brilho nos olhos e uma vontade de construir Santo André cada vez mais para o futuro, ao lado de um prefeito que carrega no seu DNA a inovação. Então Santo André está bem administrado. Nossas opiniões. Primeiro, obrigado por ter vindo com a camiseta escrita seu nome, porque eu tenho problemas com o nome. A gente foge. Nem falei que eu estava uniformizado. Não, só que eu não quero. Todos os secretários lá em Santo André que são uniformizados com o nome. Ah, bom. Eu não quero essa ideia, não, prefeito Marcelo Lima, não. E outra coisa, agora, sendo bem sincero com vocês dois, no último podcast que a gente gravou, a gente também fez essa consideração final, né, de como que é importante vocês também deixarem a gente à vontade, essa informalidade, né? E nos bastidores, vocês estavam um complementando e elogiando um serviço do outro, né? Eu acho isso muito legal, essa dinâmica. Isso, porque não é só da gente ligar uma câmera e aqui a gente começar a falar bonito e apresentar algo, mas nos bastidores a gente observa muito a atitude das pessoas, né? E eu prezo muito isso. Isso vem da minha criação mesmo, eu acho legal. Que vocês estavam elogiando o serviço do outro, contando história, reforçando fatos do passado. Falando das dificuldades Isso, também, que exato. todos nós enfrentamos, né? Exato, então isso mostra a união dessas duas cidades, né? Independentemente de secretarias, e que na hora de a gente ligar aqui uma câmera, isso não foi uma gravação. Isso realmente foi de verdade, porque vocês estavam conversando isso, também tem provas do que vocês fazem. Conexão, né? Conexão Exato. de experiência, né? Então, muito obrigado por estarem aqui. É isso, né, Lu? É isso, mas esse podcast tão enriquecedor, né? Com a nossa secretária Eloá, da administração, São Bernardo para frente, né? E o nosso jovem vereador, secretário, né? Conto com a gente. Aí também, numa cidade tão inovadora também, que tem crescido muito, recebido vários prêmios também, a gente só tem que agradecer. O parabéns Muito vai bom. para a comunidade, para a sociedade, que através do trabalho de vocês e dos prefeitos é quem ganha, né? Isso. É isso, gente. Um Obrigado, abraço. gente. Até o Muito próximo obrigada. podcast.